10 milhões de varas de bambu sustentam a fundação oculta da rodovia Semarang Demak. Este projeto indonésio marca o primeiro momento na história em que tal volume de material orgânico é usado para reforçar o solo em escala industrial. A construção enfrenta um desafio geológico crítico devido à sua localização instável ao lado do Mar de Java. Mas isso é apenas o começo. Por que os engenheiros optaram por hastes vegetais em vez da confiança habitual no aço e concreto? O solo da região é excessivamente fraco e saturado para suportar o peso morto de fundações rígidas tradicionais. O bambu provou ser a solução natural, sustentável e econômica para estabilizar o terreno sem afundar. 1.500 trabalhadores qualificados realizam a instalação manual do sistema. Vê-se como a imensa grade de esteiras é tecida para formar uma base sólida sob o leito da estrada. À primeira vista, o material parece inadequado para o tráfego pesado, mas na prática, essa malha distribui a carga com eficiência superior. O processo está apenas ganhando velocidade. A flexibilidade da estrutura orgânica impede o colapso da via sobre o solo pantanoso, validando a técnica inovadora. A base subterrânea atinge a estabilidade necessária, pronta para receber a superfície final de rodagem. Dezenas de milhões de metros cúbicos de água invadem a região costeira norte da ilha de Java todos os anos, provocando dezenas de inundações que submergem a área a jusante em poucas horas. O projeto Semarang Demak surge como uma resposta de engenharia vital para esse cenário caótico. Por que projetar uma infraestrutura que funcione simultaneamente como via de transporte e dique? A construção de uma estrada comum seria inútil diante do avanço das águas. Por isso, o projeto atua como uma barreira marítima natural para blindar milhares de lares. A rota completa percorre 26,95 quilômetros de extensão. Pode-se notar a divisão estratégica do traçado em duas seções principais para viabilizar a execução. A seção Sajung Damak, com 16,31 quilômetros, foi inaugurada oficialmente em fevereiro de 2023. Mas isso é apenas o começo da complexidade logística. O segmento Semarang Sajung, com 10,64 quilômetros, ainda enfrenta o desafio da construção e implementa o sistema de esteiras de bambu. O investimento total de 16,8 trilhões de rúpias sustenta essa operação massiva. À primeira vista, o uso de esteiras de bambu para a estabilização do solo parece uma técnica rústica, mas na prática ela é considerada a solução mais econômica e durável disponível. Vê-se como o material natural se integra ao ambiente sem causar poluição ou afetar o ecossistema marinho. A operação dos navios na região permanece inalterada graças à origem local da matéria-prima. A Indonésia aproveita sua vasta biodiversidade, possuindo 162 espécies de bambu para suprir a demanda. A previsão aponta para a conclusão da obra no início de 2027. O projeto avança para consolidar a segurança costeira definitiva. 3 anos de idade. Esse é o requisito mínimo para cada vara de bambu antes do uso. Por que esse rigor temporal? Aparentemente, qualquer peça serviria, mas apenas fibras maduras garantem estabilidade a longo prazo sob a influência da água do mar. Exigem-se também peças com diâmetro de 10 centímetros e comprimento reto de pelo menos 8 metros. O processo avança para a validação técnica, mas isso é apenas o começo. À primeira vista, a peça parece sólida, mas na prática enfrenta procedimentos de teste estritos para garantir a força mecânica. O teste de tração transversal mede a resistência à torção e à tração. Pode-se notar a tensão na fibra sob carga. O teste de flexão perpendicular avalia a elasticidade na recuperação após a deformação. O material validado cumpre assim os padrões de uso. 7 varas de bambu são amarradas firmemente juntas para compor uma única estaca de grande porte.
Por que esse material específico é escolhido como a base fundamental para uma rodovia construída sobre o mar? À primeira vista, parece arriscado confiar a sustentação de cargas pesadas a hastes vegetais. Mas, na prática, a flexibilidade é vital para o terreno. O bambu qualificado, vindo da inspeção, é cravado verticalmente no solo macio, agindo como estacas que estabilizam o fundo instável. Mas isso é apenas o começo da engenharia submersa. Pode-se notar como as estacas são introduzidas no leito, com um espaçamento rigoroso de cerca de 1 metro entre si. A área de cobertura desta base pode se estender por até 150 metros de largura sob a água. Vê-se como a repetição cria uma matriz de suporte densa e distribuída para a futura estrada. Nesta etapa, não termina a preparação da base. O processo envolve também as balsas de bambu, onde as varas são organizadas horizontalmente e atadas antes da instalação final. Elas são colocadas repousando sobre o topo das estacas verticais já fixadas anteriormente. Em cada extremidade das estacas, a equipe prende a estrutura firmemente às balsas com cordas resistentes, respeitando rigorosamente o projeto original. Tudo só se complica quando a natureza começa a interagir com a obra. Uma vez instaladas, essas esteiras de bambu afundam gradualmente sob a superfície da água. O material acaba se tornando parte integrante dos recifes de coral circundantes com o passar do tempo. Isso auxilia no reforço definitivo da estrutura subaquática de forma orgânica, 150 metros de largura. Essa é a extensão exata que o geotêxtil cobre sobre as esteiras de bambu. Por que essa camada é essencial aqui? O material se ajusta sob a água. Ele impede que a areia preencha os vãos, atuando como separador. Mas isso é apenas o começo da estabilização. À primeira vista, parece simples, mas na prática, o tecido distribui as cargas futuras. Vê-se a conexão contínua entre seções, criando um colchão técnico uniforme. Pode-se notar a base durável para o próximo material. A membrana reforça a estrutura submersa. O leito segue para a próxima fase, 6.000 metros. Essa é a extensão total da fundação de bambu e areia ao longo da futura rodovia. Por que navios de dragagem massivos são mobilizados na costa de Java para esta tarefa? Aparentemente, outros métodos de aterro parecem viáveis, mas a formação da superfície da fundação exige areia marinha bombeada especificamente sobre todo o sistema de esteiras por dragas de alta capacidade. Vê-se como a draga de sucção e arrasto entra em operação pesada. O navio está equipado com tubos de sucção localizados sob o casco, capazes de alcançar o leito marinho para extrair o material e armazená-lo nos funis de bordo. Mas isso é apenas o começo do processo de transporte. À primeira vista, o despejo parece uma dispersão simples, mas, na prática, o conduíte especial pulveriza a areia sobre a superfície das balsas de bambu, cobrindo uma área de mais de 150 metros com rigor técnico. Pode-se notar a mistura saindo sob pressão, criando uma almofada técnica uniforme e durável logo após a camada de geotêxtil ao fabric ser totalmente fixada. O processo se repete continuamente na água. Uma camada de bambu é seguida por uma camada de areia. Nesta etapa, não termina a complexidade da engenharia. O empilhamento prossegue metodicamente até atingir a 17ª camada de altura. Isso cria uma fundação sólida e altamente resistente à carga. A estrutura permanece flexível o suficiente para se adaptar ao terreno marinho acidentado, completando a base da via expressa, vários metros de profundidade. É até onde a saturação pode comprometer a fundação de solo macio quando começa a chover. Mas por que a compactação natural não basta para expulsar o excesso de água? Aparentemente, o peso da terra deveria forçar o líquido para fora com o tempo. Porém, a água retida nos poros do solo cria uma resistência física que impede o assentamento correto sem ajuda mecânica.
Engenheiros utilizam drenos verticais, inserindo longas tiras de material de drenagem no terreno. Mas isso é apenas o começo. Esses elementos funcionam como conduítes de alta eficiência, permitindo que a água escape rapidamente para a superfície em vez de ficar presa. À primeira vista, parece uma instalação simples de tubulação, mas na prática, esses drenos criam as vias de fuga essenciais para a estabilidade. A camada de areia superior exerce uma pressão de compressão contínua sobre a base. Vê-se como a água é forçada mecanicamente para cima ao longo dos drenos e descarregada, permitindo que a fundação se estabilize rapidamente. O processo está apenas ganhando velocidade. A taxa de consolidação aumenta várias vezes, garantindo que o projeto atinja o nível de assentamento exigido em um tempo muito mais curto. A base estabilizada está pronta para a fase de construção da superfície da estrada. Múltiplas camadas sobrepostas constituem o sistema de fundação, deixando a via pronta para a fase de construção da superfície. Daqui em diante, o processo avança de forma similar às vias expressas convencionais. À primeira vista, a sobreposição de materiais parece simples, mas, na prática, cada nível exerce uma função mecânica insubstituível na estrutura. Por que o subleito usual de solo natural compactado foi descartado nesta seção? A resposta reside na necessidade específica de estabilização deste terreno complexo. Neste projeto, ele é substituído por camadas alternadas de bambu e areia, atuando como a fundação principal de suporte de carga. Logo acima, vem a subbase feita de pedra britada maciça. Pode-se notar como os fragmentos rochosos se acomodam para aumentar a capacidade de carga e impedir fisicamente que o solo seja empurrado para cima. Mas a engenharia da rodovia fica mais complexa na sequência. A camada de base repousa sobre a estrutura anterior, composta por material granular denso ou mistura betuminosa. Vê-se o material sendo assentado para ajudar a distribuir uniformemente a pressão vinda da superfície da estrada. Finalmente, a camada de rolamento entra em contato direto com os veículos. Uma mistura precisa de betume e agregados minerais garante um pavimento suave, durável e resistente ao desgaste. 9.000 arranha-céus. Essa é a quantidade exata de edifícios altos que compõem a densa floresta de aço e concreto de Hong Kong. A metrópole possui quase o dobro de torres verticais em comparação a Nova York e 3 vezes mais do que Xangai. Das rodovias sobre o Mar de Java até essas estruturas verticais modernas, a jornada do bambu continua, evoluindo de um material humilde para um pilar estrutural da arquitetura contemporânea. Pode-se notar como, em meio à paisagem urbana futurista, armações tecidas de material orgânico cercam os gigantes de vidro. Por que uma cidade de tecnologia tão avançada insiste no uso de bambu para uma construção civil? A olho nu, estruturas metálicas pareceriam a escolha lógica para edifícios dessa magnitude e complexidade. Mas, ao contrário do resto do mundo onde o metal domina, Hong Kong permanece leal a uma técnica com centenas de anos de história, onde a flexibilidade e o custo definem a eficiência. Antes de o material chegar aos arranha-céus imponentes, ele deve passar por um processo de seleção meticuloso. Apenas as varas mais finas atendem aos padrões rigorosos para uso na construção. O bambu selecionado deve ter estritamente entre 3 e 5 anos de idade. Vê-se como as varas são dispostas para secar ao ar livre por pelo menos 3 meses. Isso é necessário para que as fibras atinjam a máxima resistência mecânica possível antes de suportar peso. Cada vara possui um ciclo de vida definido, podendo ser reutilizada até 3 vezes antes de começar a deformar ou perder a flexibilidade essencial. A inspeção rigorosa e o tratamento prévio são os fatores-chave que determinam a segurança geral de toda a estrutura de andaime. Mas isso é apenas o começo da transformação. As varas de bambu qualificadas são transportadas para os canteiros de obras,
onde se tornam a estrutura que envolve milhares de edifícios. O andaime sobe do chão até o topo absoluto, formando uma treliça intrincada que se estende alto no céu. O sistema consegue ser leve e extremamente forte, desde que a montagem siga uma precisão milimétrica. Dois tipos específicos de bambu são comumente utilizados nesta etapa crítica. O bambu grosso, conhecido como mosel, é posicionado nas seções de suporte de carga, enquanto o bambu mais fino e leve, chamado guagua, faz as conexões da armação. À primeira vista, as amarrações parecem simples junções manuais, mas, na prática, cada nó de nylon representa uma habilidade técnica que leva anos para ser dominada. Todas as juntas são amarradas manualmente, sem o uso de braçadeiras mecânicas complexas. Em certas áreas críticas, suportes metálicos são adicionados para aumentar a estabilidade do conjunto. A câmera desliza ao longo da estrutura, revelando como a flexibilidade do bambu permite que o andaime envolva varandas, fachadas curvas e até estruturas arquitetônicas suspensas com facilidade. Antigamente, os montadores escalavam dezenas de andares sem qualquer equipamento de proteção. O cenário mudou drasticamente, e hoje a lei de Hong Kong exige estritamente o uso de cintos de segurança, capacetes, luvas e sapatos antiderrapantes. Embora o material seja durável e flexível, o bambu não é uniforme em tamanho ou forma. Depois fica mais complexo. Essa irregularidade natural obriga que o trabalho de construção exija um artesanato extremamente elevado. Cada junta é ajustada manualmente pela mão do trabalhador, e até o menor erro na amarração pode afetar a integridade de toda a estrutura. As técnicas exigentes e a falta de sucessores qualificados fizeram com que a arte do andaime de bambu desaparecesse gradualmente em muitos lugares, exceto em Hong Kong, onde este material verde ainda é celebrado como um símbolo de artesanato na identidade asiática. O bambu cumpre sua função estrutural, mantendo viva uma tradição secular na construção moderna. Século XXI é o marco temporal onde o bambu se consolida como um material verde definitivo, graças às suas propriedades mecânicas superiores e renovabilidade rápida. Por que uma planta orgânica desafiaria a supremacia do metal industrial? A resposta exige uma análise física estrutural. Com uma resistência à tração maior que a do aço, o bambu suporta cargas elevadas mantendo-se leve, flexível e fácil de trabalhar. Mas isso é apenas o começo. Em contraste agudo, a produção de aço gera uma quantidade massiva de emissões de gases de efeito estufa. Isso ocorre porque o processo exige a queima de grandes volumes de combustíveis fósseis, como carvão e óleo. Pode-se notar a fumaça densa que emana das usinas durante a fundição ininterrupta. O impacto ambiental se acumula pesadamente a cada tonelada produzida. À primeira vista, a industrialização global parece o padrão, mas na prática, quando cada país desenvolve uma indústria siderúrgica de larga escala, o cenário muda drasticamente. Isso aumenta significativamente tanto os custos financeiros quanto o impacto ambiental no planeta. O esforço para manter tal produção é imenso e dispendioso. Depois, fica mais complexo. O bambu oferece um caminho diferente, sendo obtido de fontes locais, com baixo custo e alta sustentabilidade. Vê-se como a planta cresce velozmente em regiões tropicais, cobrindo áreas com facilidade e exigindo manutenção mínima. O cultivo é simples, dispensando a maquinaria pesada típica da mineração. Portanto, o bambu não é apenas um material de construção, mas um símbolo vital da arquitetura sustentável para o futuro. Sua aplicação redefine os métodos de edificação ecológica. A estrutura resultante permanece sólida e integrada ao meio ambiente. Dezenas de diferentes produtos de consumo emergem das linhas de processamento de bambu, ultrapassando seu uso tradicional na construção civil e arquitetura.
Canudos, pauzinhos, escovas de dente, copos, colheres e itens de decoração são moldados diariamente a partir dessa gramínea gigante. Por que essa matéria-prima vegetal substitui o plástico com tanta eficiência técnica em aplicações tão variadas? Aparentemente, os polímeros sintéticos seriam insuperáveis em custo e versatilidade de formato. Mas a resposta reside na física do material. A forte estrutura de fibras longitudinais do bambu, combinada à sua leveza e resistência natural à umidade, permite que ele assuma essas funções sem causar a poluição global severa associada aos plásticos. Cada canudo ou par de pauzinhos de para-bambu desempenha um papel crucial na redução de resíduos de uso único, promovendo um estilo de vida mais verde. Depois, fica mais complexo. O processo de produção é energeticamente eficiente e começa com o corte preciso dos caules. Pode-se notar como o material é submetido à fervura e posterior secagem rigorosa para estabilização das fibras. O polimento mecânico remove imperfeições da superfície antes do tratamento antibacteriano, que é realizado exclusivamente por métodos naturais, como vaporização intensa ou imersão em vinagre de bambu. À primeira vista, a fabricação desses utensílios parece uma manufatura simples, mas, na prática, ela garante produtos seguros para a saúde humana e totalmente biodegradáveis após o descarte. Pequenas oficinas locais cresceram e se tornaram cadeias de produção sustentáveis, gerando empregos vitais para as comunidades. O bambu deixa de ser apenas matéria-prima para se tornar um símbolo da economia circular, conectando a natureza às pessoas. E isso ainda não é o limite do aproveitamento. Uma parte dos resíduos de bambu é desviada para fornos especializados para produzir carvão ativado. Vê-se que esse material possui excelentes propriedades de absorção, sendo posicionado em carros ou quartos para neutralizar odores e atuando eficazmente na filtração de água. Durante a queima controlada para a produção do carvão, extrai-se um subproduto líquido conhecido como vinagre de madeira de bambu. Essa substância específica é canalizada para aplicações na medicina e funciona como um repelente natural contra cupins. Diferentes grupos gerenciam cada estágio, assegurando que absolutamente tudo seja utilizado. O ciclo se completa com o aproveitamento integral da planta. Centenas de metros de altura são alcançados por estruturas de suporte em canteiros de obras verticais. Por que engenheiros civis integram hastes vegetais em projetos de alta tecnologia? Aparentemente, materiais sintéticos ofereceriam garantias padronizadas de segurança muito superiores às fibras orgânicas. A resposta técnica está na relação entre peso e resistência, que permite ao bambu suportar cargas extremas. À primeira vista, ele era considerado um material humilde para telhados de palha em pontes de vilarejos. Mas, na prática, o processamento moderno redefiniu sua aplicação industrial. Pode-se notar que ele atua também como um repelente natural de cupins, prolongando a vida útil das instalações sem aditivos químicos. Mas isso é apenas o começo. De um talo esbelto, o material se converte na fundação sólida para estradas que avançam sobre o mar. Vê-se como a treliça orgânica resiste à pressão hidrostática, operando onde ligas metálicas poderiam sofrer corrosão acelerada. A inovação técnica não surge apenas de novos compostos, mas da análise de propriedades físicas sob uma nova ótica. Essa adaptabilidade flexível consolida o material como um recurso do futuro, pronto para as demandas da indústria.